programa a seguir é uma produção independente. O conteúdo e informações são de total responsabilidade de seus idealizadores. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A partir de agora, na sua TV Web Sapé, você assiste ao programa Conversa Fina, com Alessandro Silva. Curta, comente e compartilhe nosso programa. Com vocês, Alessandro Silva e o programa Conversa Fina. Boa noite, Sapé. Boa noite, internautas. Boa noite a todos que estão aí do outro lado, já nos acompanhando. Está no ar o seu programa Conversa Fina, de todas as terças-feiras. Aqui com sempre você está do outro lado e a gente aqui com você. A TV Web Sapé, de Sapé, Paraíba, Brasil e o mundo. A TV Sapé Web chegou para ficar. E já agradecendo a você que está do outro lado e já convidando a você para convidar aos seus amigos, curtir, compartilhar, chamar a sua família para que esteja conosco aqui a partir de agora no Conversa Fina desta noite. Vai ser um tema muito importante, um tema belíssimo, né? Temos dois convidados maravilhosos, duas pessoas que eu considero inteligentes e vão aqui conversar, inclusive sobre as últimas eleições que acabaram de terminar no último domingo. E já tendo assim o seu presidente eleito, que é o Jair Messias Bolsonaro. Iremos conversar aqui com o Tiago Teodósio e Celiano Moura, né? Daqui a pouquinho a gente conversa com ele. Reforço o convite para você que está aí do outro lado. Convida aí seus amigos, parentes, familiares, junta todos aí e fica conosco. O programa Conversa Fina está no ar na sua TV Web Sapé. É isso aí, gente. Já voltamos. E como sempre a gente inicia, né, com a mensagem, uma reflexão, vamos dizer assim. E que é interessante que a gente já tem amigos que nos encontram na cidade e que diz é interessante a reflexão. Né? Muito bom. Mas a reflexão que hoje quero trazer bem rápida é dentro, talvez até de uma conversa que vamos ter com nossos convidados. E baseado naquilo que acabaram de terminar aqui as eleições. Eu posso até chamar essa reflexão como boas amizades. Ou amizades contínuas. Foram vistos nessa última eleição coisas que talvez a gente não viu num passado tão acirrado como foi. Algumas famílias, houve até separação de familiares, intrigas, amizades foram desfeitas. E era muito triste, e foi muito triste ver isso, presenciar. Eu mesmo presenciei amigos que se afastaram por um tempo, porque disseram que não concorda com o pensamento do seu amigo, do seu colega. E por isso é se afastar dele. E eu fico aqui pensando, será que realmente é necessário essa briga? É necessário realmente um afastamento até de familiares? Será que é necessário se afastar de uma amizade que já vem há anos por causa de uma eleição de 45 dias? Se nós estamos vivendo em uma democracia em que devemos respeitar o pensamento do outro, não devemos se afastar de uma amizade. Acreditamos que, por você gostar de A e eu gostar de B, podemos sentar
no mesmo lugar, no mesmo banco de praça e debatermos. E dali sairmos como chegamos. Chegamos como bons amigos e vamos sair mais amigos ainda. Porque o debate de pensamento e ideologia deve sempre existir. Até eu dizer ao amigo Tiago, no convite que fui fazer nessa semana, em que por que essas coisas? Se fulano gosta de azul e eu gosto de amarelo, por que não sentarmos juntos? Por que não conversarmos? Por que não continuarmos sendo amigos? E nesta noite, eu quero trazer isso aqui para você. O importante preservar a amizade e o aconchego da família. As ideias não podem ser iguais. Cada um tem uma maneira. Inclusive, aqui me faz lembrar um palestrante em que eu vi, que disse que, e até um dito popular, que os dedos das mãos não são iguais. E será que por os seus dedos das mãos não serem iguais, você teria coragem de cortá-lo para que os outros pudessem ser iguais? Acredito que não. Quero no início desse programa dizer para você que está do outro lado, se é que você cortou alguma amizade, se é que você cortou algum aconchego com algum familiar, volte, se achegue. Porque a eleição passou. O presidente será de todos. E se você tem um pensamento diferente, não vai mudar. Você tem aquilo como certo e o fulano tem como errado. E vai viver bem os dois. Essa é a reflexão que eu quero deixar aqui de hoje, dessa terça-feira, do programa Conversa Fina, que está começando e está no ar, aqui, na sua TV Web Sapé. Boa noite, Sapé. Boa noite, Paraíba. Pronto, gente, voltamos. Voltamos aqui, programa Conversa Fina desta noite. Aqui já com nossos dois convidados, nossos dois amigos, como assim foi falado já durante a semana, né? Que a gente teríamos aqui o Tiago Teodósio, professor, onde eu já agradeço a sua presença, viu, Tiago? E o Celiano Moura, que já é a segunda vez que o Celiano está aqui. Então, assim, o primeiro aqui quero passar para cada um dar o seu primeiro boa noite. Mas antes disso, eu quero mandar aqui um recado, que esse programa tem o apoio do Posto Líder, do nosso amigo Venâncio, onde a gente manda um abraço, boa noite. E Venâncio que está sempre nos vendo nas terça-feira. E também o apoio da Farmácia do Povo, nosso amigo Evandro Rodrigues e de Alessandra Rodrigues, onde a gente manda um abraço. Abraço forte e muito obrigado. Tiago, eu quero começar por você. Boa noite, muito obrigado. Fique à vontade para dar o primeiro boa noite. Daqui a pouco a gente começa a conversa. Fique à vontade, viu? Fique à vontade. Boa noite, Alessandro. Muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado, lisonjeado. Boa noite, seu Celiano. Grande amigo, viu? Grande. Celiano aqui é memória viva da cidade de Sapé. É um ícone. Faz parte do cotidiano da nossa cidade. Quero dar uma boa noite a todo mundo que está nos assistindo nesse momento. Eu acho que é importante a gente valorizar o que é de casa. Isso. Não é verdade? Verdade. Então, assim, eu parabenizo a TV Sapé Web por essa iniciativa, né, de promover sempre essas rodas de diálogo, essas rodas de conhecimento. Isso. E isso disseminar entre nós sapeenses. É muito importante isso mesmo. Então, mais uma vez, Alessandro, obrigado. Obrigado. Certo? Certo. Bem,
Calma. Esses cabelinhos brancos. Bem, amigos, antes de passar aqui para Celiano, eu volto a reforçar, viu? Vocês nos ajudem. Como a gente está iniciando a TV Web, vejam aí o som, a imagem, nos passa. Nosso diretor Arlindo Apolinário está dando um sinal dizendo que está ótimo, está bom. Então, graças a Deus, né? Aí você também participa, viu? Participa lá, entra lá no tvwebsapé.com, não é isso? E lá você vai entrar e vai no vídeo, vai lá e vai participar. Vai mandar até uma pergunta, um alô, boa noite. Tá ok? E olha, por favor, e aqueles que eu não mandar boa noite, é porque não dá tempo, mas assim tá abraçado, viu? Seu Celiano Moura, boa noite. Boa noite aí, dê uma boa noite pro nosso povo. Boa noite, minha gente, boa noite, Sapé, boa noite, internautas do mundo inteiro. E cumprimentar os amigos da TV Web Sapé, isso, que é a TV do povo, né? A TV praticamente, a TV chama-se TV Online, né? Isso, a TV Sapé Web é a TV do povo. E é pelo povo que nós estamos aqui. 3 gerações, né? A minha, a do meu amigo Alessandro e do meu amigo Tiago Teodósio. Tá certo, Bruno. E a gente quer aqui lembrar, realmente, você tocou no ponto, em que a TV Web Sapé, Tiago, é a primeira. Aí alguém disse, não, mas existe outra TV. Realmente, na cidade existe, mas ela é institucional, né? Ela não é do povo, como o nosso amigo Celiano falou. Calma, diretor. O diretor está ali apresentando, está o CNPJ. Mas, amigo Celiano e nosso amigo Tiago, eu tenho um costume aqui de sempre a gente sempre passar o currículo do nosso convidado. Nosso amigo Celiano, eu não vou nem, porque da última vez que ele esteve aqui, eu passei quase 10 minutos, o pessoal lembra, para poder dar o currículo desse rapaz. Eu acredito, Celiano é vasto, é um currículo gigantesco. Rodado. Mas aí, Celiano, me permita, eu quero aqui falar do nosso amigo Tiago. Professor Tiago, né, para muitos aqui em Sapé, é isso? É isso mesmo. Formado em História pela UEPB, em Ciências Biológicas pela UVA, mestrado em Ensino de Biologia pela UFPB, atualmente é professor de Ciências do município de Sapé e São Miguel de Itaipu e diretor do Sindservice, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sapé. Dessa do sindicato eu não sabia. Na verdade, atualmente o presidente do Sindservice, quero mandar até um abraço para todos da equipe do Sindservice, Wilson, é o presidente, eu faço parte da direção, certo? É muito importante, por sinal, fazermos parte de um local assim onde representa toda uma categoria. Verdade. Os servidores públicos de Sapé, e é uma tarefa honrosa, muito honrosa, por sinal. Verdade. Inclusive, essa semana eu estive conversando com meu amigo Wilson, e a gente vai prosseguir numa conversa, eu tenho uma ideia aí. Tá bom, Wilson, mando um abraço para você, uma boa noite. Eu estou aqui entre os dois homens aqui, para mediar uma boa conversa, um bom papo. Vocês viram até a minha reflexão da noite, que eu comecei falando, e eu acho interessante em que Sapé está no Brasil. E por que não conversar sobre as coisas do Brasil, da Paraíba e da nossa cidade? Porque o que acontece lá em Brasília também reflete aqui, né? Tivemos no último domingo um pleito eleitoral que já se terminou, né? Para muitos, graças a Deus, porque termina-se muitas polêmicas em que aconteceram, que a gente até vai falar aqui. E assim, a vida continua. Então, gente, você que está do outro lado nos vendo aí, nossos internautas, nossos amigos, né, diretor? Como é que tá aí? O pessoal tá interagindo? Então, você que está aí do outro lado, você pode mandar uma pergunta aqui para nossos amigos. Então, eu trouxe hoje Tiago. Eu fiz o seguinte, achei trazer um pensamento conservador e um pensamento mais liberal. Isso não quer dizer, né, vou deixar aqui bem claro, em que os dois, ou nós três, não sejamos bastante amigos.
há pensamentos iguais. Mas ao sentarmos aqui, somos amigos, saímos daqui mais amigos ainda. Não é isso? Com certeza. Então eu vou começar já. Cada um eu vou fazer uma pergunta, mas eu vou. Você quer falar alguma coisa, algo, iniciando, porque eu vou fazer uma pergunta, Tiago. Vou começar por você. No seu pensamento, no seu ver, agora me lembrei da minha avó. O que você viu nesta campanha? Porque foi uma campanha até atípica, né? Achei que a questão, como foi conduzida todo o processo, né? E eu queria que você ficasse à vontade, porque essa mesma pergunta também vale aqui para a nossa amiga Celiane, depois que você falar, ou então se ela não tiver alguma coisa para ponderar, a gente conversa aqui. Pô, não, fique à vontade, viu? Claro. Você disse que tem não da tela, tem não, tá bem que só já. Eu acho que talvez daqui a pouco a gente, quando sair daqui, peça autógrafo para você. Que é isso. Vai lá, meu irmão, fique à vontade. Então, sobre as eleições deste ano, eu posso lhe dizer que foi uma eleição completamente diferente. Foi uma eleição que foi pautada pelos ataques, pelas fake news, né, da vida. Então, foi uma eleição onde, na verdade, não houve muito diálogo entre as duas forças que disputavam o pleito, né, que disputavam a presidência, de um lado e do outro. Houve muitos ataques e, consequentemente, ficou marcado pela web, né? A televisão perdeu um pouco de espaço nessa campanha. E a internet, ela sai ganhando com isso, né? Porque praticamente todos os discursos foram feitos ou pelo Facebook ou pelo YouTube, né? Então, foi uma campanha muito diferenciada das demais, muito diferenciada do que se via em tempos anteriores. Quanto às fakes, né? A gente pôde perceber o grande desse tipo de notícia falsa. Notícias falsas. Tanto de um lado, claro, quanto do outro. A gente também tem que salientar. Claro que um lado teve muito mais do que o outro, né? Com certeza. Eu não vou nem dizer agora não qual foi o lado, mas depois a gente comenta. É isso aí. Assim, como educador, a gente teve um trabalho de estar de estar desfazendo essas mentiras que foram lançadas aí. Mas, infelizmente, eu vejo que realmente o povo se deixa levar pela fake, tá entendendo? Não procura, não busca a informação, se aquilo bate, se aquilo não bate. Por sinal, o Grupo Globo, tem que falar também, claro. Ele lançou um portal, né, que era de fake news, justamente para identificar fake news, junto com outros periódicos lá do Rio e de São Paulo, onde eles identificavam fakes. Então bastava que as pessoas fizessem uma busca, fizessem uma procura, que elas iriam encontrar. Se aquilo que elas estavam disseminando nos grupos, nos WhatsApps, era verdade ou não. Outro ponto também que você começou na sua abertura, na sua fala, foi o quanto de gente se desfazendo de amizade, meu amigo. Muitas, viu? O quanto. Muitas, olha, eu graças a Deus, eu posso dizer que eu terminei as eleições fazendo minhas campanhas, tanto no Facebook quanto ao vivo mesmo, e a cores, mas eu não desfiz nenhuma amizade. Acredito que a gente sabe ponderar. Essa é a verdade. Isso. Celiano, e você, o que pensa? Eu digo o seguinte, amigo, a fake news, na verdade, hoje chama-se fake news, né? Mas que no passado, quando não existia rede social, não existia essa rapidez da notícia, existia fofoqueiro e mentiroso. Certo? Será que os internautas sabem o que é isso? Sabe? Brincando. Dá um nomezinho de fake news. Sabe, diretor? Mas em toda a campanha política nossa no passado, existia gente que mentia. Quantas coisas não aconteceram aqui durante as madrugadas, à noite, aqui mesmo no São Francisco, em Nova Brasília, o que se fazia, né, com mentira e gente fofocando. Quer dizer, apenas a fofoca e a mentira teve que ingressar na modernidade da informação. A rede social. E aí, quando você no passado sabia o que era mentira e o que era verdade, é a mesma coisa, meu amigo. O fake news, se você, na década passada, você sabia
quem estava mentindo, hoje você sabe através da rede social, é só observar, porque existe o caminho do bem e o caminho do mal. Cabe a você não embarcar num desses caminhos rapidamente. Primeiro você olha se vai lhe caber naquele caminho. Então o fake news, que arranjaram um nome bonito para mentira, né? E fofoca. É fake news. Quer dizer, a gente aqui é brasileiro, paraibano, sapaense, da gema, nordestino, em vez de dizer, tu tá mentindo, cabra. Não, tu tá fake news, isso é fake news. Isso é mentira. Fake news, é sério. E outra coisa, vocês fiquem à vontade, quando não quiser fazer uma ressalva, não tem sobre as eleições, existe essa questão. No início, o meu amigo Alessandro, meu amigo Tiago, nós tínhamos mais de 10 candidatos a presidente da República, não é isso? Era, verdade. Mas aí o povo escolheu apenas 2. Exatamente. Certo? Então, e foi um regime contrariando o que se disse no domingo pela manhã na igreja de Sapé, na igreja católica, que tem uma candidatura da ditadura e uma candidatura da democracia. Eu contesto. Eu digo que todas as duas candidaturas são democráticas. Certo? Então, você não pode ir contra o povo que escolheu. Tinha 2 candidatos. Inclusive, isso foi, desculpa na sua fala, mas foi até uma polêmica que surgiu nessa noite, né? Exatamente, dia, né? Porque a cidade ficou... Queira ou não queira, meu amigo Alessandro. É um líder, né? Quando um líder fala... Na verdade, eu até entrei mesmo nessa polêmica também, assim, e defendi, porque como o cidadão, né, o pároco, ou até mesmo um pastor, como cidadão, ele tem o direito de se expressar. Tem o direito de impor sua opinião. Né? Na verdade, não é nem impor, mas é expor. Expor sua opinião. Ele tem o direito. Cabe às pessoas decidirem se vão seguir aquela opinião ou não. Então, assim, quando um pastor ou quando um padre, que eu não estou fazendo uma seleção, não estou dizendo que tem que ser o padre ou tem que ser o pastor, qualquer um dos dois. Quando um padre ou um pastor, ele coloca o seu ponto de vista, ele não está oprimindo, ele está expondo sua visão. Entendeu? Então tem que ter discernimento e entender aquilo. Exatamente. E tomar para si ou não. Entendeu? Agora acontece sim que muita gente que vê aquela situação acabam horrorizadas, acabam incrédulas com aquilo e saem realmente criticando a fala da autoridade, né? A autoridade eclesiástica nesse caso. Mas se diga de passagem, é um direito que nos cabe. Mas, Tiago, se você está no local, numa igreja, onde ali os fiéis, a gente vê que ali era como você. Se em casa estávamos divididos dentro de casa, você imagina dentro da igreja. Então você tem que se dirigir aos 2 lados. Então você tem que dizer, o nosso regime atual é democrático. O nosso regime não é ditadura. A ditadura foi uma coisa que aconteceu nos anos 60, na década de 60. Agora, se o povo escolheu 2 militares, entre tantos candidatos, escolheu 2 militares para voltar ao Planalto, aí é onde a gente tem que discutir por que é que o Brasil decidiu isso. Porque se você olhar o mapa do Brasil, apenas o Nordeste não decidiu assim. Mas as outras regiões brasileiras decidiram pelas 2 pessoas. Inclusive, você sabe que no caso de Bolsonaro, ninguém queria ser o vice dele há menos de 2 meses atrás. Ninguém queria ser o vice. A vaga estava aberta para um civil. Ninguém quis ser o vice de Bolsonaro. Todo mundo correu, porque acreditava que ele ia até perder, ia prejudicar. Não podia chegar, né? Não podia chegar. Resultado, ele teve que chamar o general Mourão e colocar na sua... E hoje, olha o que aconteceu. Hoje, se alguém tivesse aceitado naquela época ser vice seria um vice-presidente. Teríamos um vice civil. Apenas ninguém quis. Os políticos tiveram medo de ficar ao lado de Bolsonaro. Resultado, Bolsonaro vai ganhar as eleições. Na verdade, não acreditavam. Né? O projeto de Bolsonaro é um projeto que eu posso dizer que é diferente. Foi um projeto pautado de uma forma mais agressiva. Entendeu?
Bolsonaro é um político de 28 anos de carreira, certo? É um cidadão que praticamente está há 28 anos dentro de um congresso. E as suas atitudes falam por si só. Então, o que acontece é que talvez ele não tenha encontrado um aliado que realmente queira embarcar no projeto dele. Talvez tenha sido isso, porque o próprio Magno Malta rejeitou. E o Magno Malta que estava ali ao lado dele em todas as campanhas. É verdade. Né? Então, assim, era um projeto desacreditado, sim. Chegando com força, com tudo. Mas é complicado, Celiano, fazer essa análise de ausência de uma pessoa civil ao lado dele. É muito complicado, porque, como você falou, é uma chapa formada por militares que justamente talvez tenha sido esse o maior medo da população. Eu acredito que a população, na verdade, domingo, não demonstrou medo, né? A população embarcou nesse projeto. Sim, e resultado, independente disso, cessou a eleição. No caso, nós temos um presidente eleito a partir de agora. Foram mais de 10 milhões de votos, chegou a 11 milhões, não? Chegou a 10 milhões. 10 milhões. Então, esses menos de 10 milhões foram pessoas que aceitaram, óbvio, a gente tem que... Né? Agora, claro... Porém, que aquelas outras também... Tem que aceitar a partir de agora. É presidente eleito. Se é uma das coisas que eu defendo é que a gente tem que respeitar o direito da urna, o direito de voto e o resultado da urna. Se o resultado da urna foi favorável a Bolsonaro, ele hoje é presidente de todos nós. Né? Então a gente tem que aceitar o fato, claro. Ele vai ter que montar o governo, você sabe, você já viu que a pessoa num palanque é um, e depois que a pessoa ganha é outro, devido à responsabilidade que se tem, né? Mas se você analisar bem, o governo, uma eleição serve para julgar o governo que termina. Entendeu? Então no Brasil houve um engano. Ninguém julgou o governo que termina. Esse seu diretor, viu? Tá vendo, professor? Tô vendo. Olha, eu vou aqui dizer, gente, vou repetir e vou convidar você. Um momentinho aqui, eu vou mandar aqui uns boa noite aqui pro pessoal. Então eu vou repetir para os amigos aí, pra gente curta, compartilha, o papo tá ficando bom, né? Estamos aqui com o nosso amigo e professor Tiago Teodósio e nosso amigo Celiano Moura. E aqui a gente quer já mandar uma boa noite a Ianaia Medeiros. Boa noite, Alessandro. Manda um alô pra mim em João Pessoa, lá no Valentina Figueiredo. Ianaia, boa noite. Obrigado, viu, por você estar sempre nos acompanhando. Grande abraço. Minha amiga Néria Serafim. É conhecida. Nossa, minha amiga. Obrigado, Néria, por você estar sempre aqui nos vendo nas terça-feira. Lidiana Barros, boa noite. Boa noite pra você também, Lidiana. Do programa. É tua prima, rapaz? Minha prima. Lidiana, prima do nosso amigo Tiago aqui. Samuquinha, rapaz, espera aí. Vamos lá, voltando aqui. Samuquinha. O Samuquinha, gente, é um dos apresentadores aqui do programa. Sendo que o Samuquinha, vocês sabem que da posição de Samuquinha, que sempre foi a do presidencial Jair Bolsonaro. E ele... Aqui tá dando aqui uma... Rapaz, você não perde não. Eu vou ler, viu? Eu vou ler. Aqui, Samuquinha diz o seguinte: venceu o melhor. Chega de minimizar dos que perderam. Calma. Nossa, boa noite pra você, viu, Samuca? Fica aí, viu, olhando, fica aí nos assistindo. E também, não só tem o seu ponto, não, tem um contraponto também aqui do professor, viu? Amigo Nicedes, super aulão Enem 2018, projeto jovem. Vamos lá aqui, vamos dizer aqui. Nicedes, avisa aqui, né? Super aulão Enem 2018, projeto jovem em movimento. Aulas dia 3/10 e 10/11 no Gentilins. Inscrição no Gentilins das 9 às 17 horas. Você paga só 2 quilos de alimento os 2 dias de aula. Tá vendo, gente? Nicedes, aquele abraço, amigo. E qualquer coisa para nos anunciar, você pode mandar aí que a gente fala com tranquilidade. Obrigado mesmo, viu? Joseberto Simplício, ou nosso amigo conhecido na cidade, o vereador Nego Simplício. Né? Vamos lá, Samuquinha já diz assim: o povo cansou de tanta roubalheira. Calma, Samuquinha, calma.
Zé Neguinho Pisa, boa noite. Tiago Santos, manda um alô pra nós de Belém. Rapaz, boa noite pra você, Tiago, viu? E, inclusive para todos que estão lá em Belém, nos vendo nesse momento, né? Virgínio Paiva, olá, boa noite. Sou fã da cidade de Sapé. Ah, rapaz, obrigado. Pois morei alguns anos, de 87 ao final de 88. Abraços a todos da TV Web Sapé e a todos dessa cidade maravilhosa. Estou aqui em Cajá. Abraços a todos. Virgínio, muito obrigado. Eu acredito até que o Virgínio Paiva seja familiar de gente aqui em Sapé e de Mari. Talvez seja de Ricardo, da família Paiva. Então, meu abraço para você. Eu fico maravilhado, viu, professor? Sério, quando eu vejo alguém dizer que gosta de Sapé. Porque eu sou fã de Sapé, viu? Melhor terra de se morar. Melhor terra de se morar e de se viver. Né? Meu amigo Samuquinha, de novo. Se o Moro já mandou muitos bandidos pra cadeia, imagina um Mourão. Rapaz, tu gosta, né, camarada? Tu gosta, né? Vai lá, meu amigo Noel Barbosa. Uma coisa que não se viu em Sapé foi os atuais vereadores tomarem partido na eleição presidencial. Seria medo de desagradar a gregos e troianos? Só eles podem responder, viu? Não, eu não. Vamos lá, Ricardo Corretor, boa noite. Aline Pereira, boa noite. Aline, Irene, Valdir. Eu não entendi, Aline. Boa noite, Aline, Irene e Valdir. Não entendi. Mas uma boa noite é pra você. Ricardo Corretor. É bom já ir se acostumando, rapaz, os camaradas gostam, viu, rapaz? Jonatas dos Santos, meu amigo Jonatas. Inclusive, quero aqui mandar uma boa noite a todos que estão lá no Sapé, Alto Posto. Estão nos vendo lá, os frentistas lá. Jonatas, Jefferson, o Mago, Sapucaia, diz boa noite. Na opinião de vocês, o que devemos esperar do presidente eleito? Isso é uma pergunta que eu vou fazer daqui a pouquinho. Democraticamente, mas que no Nordeste, em massa, ele teve uma rejeição muito considerável. E o que esperar para o Nordeste? É uma das perguntas daqui a pouquinho, viu, Jonatas? E Samuquinho deu aquela risada. Ricardo Corretor, Sérgio Fernandes, Xunga de Mari. Xunga, um abraço, boa noite, viu? Por você estar aí nos vendo. Pessoal de Mari, nossos vizinhos aqui na cidade de Mari. Um abraço para todos. Então vamos lá, vamos lá dar continuidade à conversa aqui. A gente Samuquinha mandou. Você quer dizer alguma coisa aí, tá? Para Samuquinha? Samuquinha é fogo, né? Ele cutucando, sabe? Cutuca, né? É uma figura. Rapaz. Cutucando, né? Ele pega o Mouro para fazer o Mourão. É uma salada grande, viu? Se você vier em Sapé e não falar com Samuquinha, você não veio em Sapé. Não. Samuquinha é figura carimbada. Verdade. Tá em todo canto. Lulinha aí. Lulinha. Meu amigo Lulinha, onde estudamos no passado, né? Que é, meu diretor? Você tá ali, tá contente, triste? Como é que você tá? Tá tranquilo, né? Ok, lá. Programa Conversa Fina nesta noite, conversa com o professor Tiago Teodósio e o nosso amigo Celiano Moura. Vamos pro Mechan ou não? Vamos pro Mechan, que a gente tem que faturar, né? Vamos pro Mechan. Então você não sai daí, só é 3 minutos a gente volta. Fazer igual o amigo lá da rádio. É 3 minutos, a gente bebe água e volta. Farmácia do Povo, sua saúde em primeiro lugar. Nos siga nas redes sociais, Instagram, @Farma do Povo e facebook.com Farmácia do Povo.
Quando for comprar medicamentos, passe aqui. Nós temos os menores preços, venha conferir. Farmácia do Povo. Melhor atendimento, qualidade, conforto, variedade, pode crer. Aqui tem tudo isso e muito mais pra você. Farmácia do Povo. Farmácia do Povo. Farmácia do Povo. Não perca tempo andando por aí. Farmácia do Povo. Farmácia do Povo. Farmácia do Povo. Os menores preços da cidade estão aqui. Farmácia do Povo, sua saúde em primeiro lugar. Nos siga nas redes sociais, Instagram, @Farma do Povo e facebook.com Farmácia do Povo. A melhor policlínica da cidade, melhor atendimento, conforto, qualidade e diversas especialidades. CFMed, a mais completa equipe de profissionais e aquele precinho que satisfaz. Policlínica CFMed, CFMed, CFMed. Pediatria, CFMed. Cardiologia, CFMed. Nutrição, clínico geral, serviços laboratoriais, CFMed. Ginecologia, CFMed. Dermatologia, CFMed. Fonoaudiologia, psicologia, ultrassonografia e muito mais. Policlínica CFMed, credibilidade em tudo que faz. Uma clínica genuinamente sapeense. Essa é nossa CFMed. Isso aí, gente, voltamos aqui pela sua TV Web Sapé, o programa Conversa Fina desta noite. Vamos dar prosseguimento, que a conversa tá boa, inclusive, falar para você que está aí, você que está do outro lado, você não consegue ver, mas a gente tem aqui nosso diretor, ele é tudo, diretor Contra-Rega, nosso amigo Arlindo Apolinário. E ele hoje, eu estou, assim, até interessado em saber depois, essa euforia dele hoje, né? Em estar ali, tá eufórico, né? Eufórico, vem aqui, já conversou com o Celiano e com o Tiago, e é isso e aquilo. Gostei dessa euforia, viu? Eu espero que os outros programas também estejam assim. Porque sem ele, esse programa não existiria. Muito bem, muito bem. Ele é o... Mas hoje a euforia dele tá grande. Tá, né? Ele tá feliz, ele tá feliz. Arlindo, na verdade, Arlindo foi meu aluno, né, Arlindo? Foi, lá na rapaz, EJA. Arlindo é imperativo, viu? Arlindo é muito imperativo. Bem, antes de a gente voltar aqui, eu quero mandar já uma boa noite, ou mandar boa noite, porque senão o pessoal vai falar aqui. Ocimar, meu amigo Ocimar, da banda Classe A, uma boa noite. Obrigado, viu, Ocimar? Obrigado mesmo. Estivemos aí no aniversário, né, semana junto aí. Obrigado, viu, amigo? Ricardo Corretor, manda um abraço ao amigo Celiano Moura. Tá aqui, tá recebendo um abraço. Abraço, Ricardo. Sérgio Fernandes, que foi Xunga de Maria já, né? O Ocimar eu falei. Alisson David, muito bom guerreiro. Alisson é um policial militar, companheiro, amigo, filho do Genival, que trabalha na SM Trans Sapé. Um abraço, Alisson. Alisson, não sei se ele tá lá em Santa Rita. Cesário Cavalcante Moura, como dizia meu avô, o doutor, que é irmão do nosso amigo Moura aqui. Boa noite, parabéns pelo excelente programa. Abraço ao meu irmão Celiano, ao ilustre apresentador. Obrigado. Olha, só esse ilustre, pra mim já foi muita coisa. Obrigado, viu? Obrigado, doutor. Espero em breve realizar. Isso, vamos realizar, viu? Vamos conversar. Cesário Cavalcante, a toda a equipe do programa, uma boa noite. Alisson, novamente. Tiago, foi meu professor, cara 100% militar lá, Manduzeiro. Tá vendo?
certeza, Alisson foi um dos meus alunos também, lembro muito bem dele. Você lembra dele? Lembro, lá no Monserrat foi meu aluno. Ele, a irmã dele também, se não me engano, foram meus alunos. Gente muito boa. E graças a Deus ele conseguiu se realizar, né? Que era um sonho dele. Um sonho dele de ser policial militar. E aqui também vai um abraço ao pai dele. Um abraço aí também, Alisson. A quem eu tive o prazer de conhecer e trabalhar. E eu lembro até que o pai dizia que tinha um sonho de ver o filho policial militar. É um sonho, um desejo do pai, né? E viu, e para o pai foi uma grande alegria. Me lembro muito bem. Adolfo Alto Apolinário, esse é seu irmão, diretor? Mondelindo, boa noite. Meu amigo Ednaldo Pessoa, boa noite aos dois amigos. Olha aí. Boa noite, Ednaldo. Ednaldo é o... Tá lá em Campina Grande nos vendo, rapaz, Ednaldo é pessoa 10, viu? Ednaldo tem que vir aqui. Tem que vir, verdade. Vou marcar com o Ednaldo, a gente vai ver isso aí. Deixa aquele outro papo, viu? Que a gente vai marcar. Mas vamos lá, vamos dar prosseguimento. Gente, aquelas pessoas que a gente não consegue dar boa noite aqui, eu repito, por favor, se sinta abraçado por nós que fazemos aqui o programa Conversa Fina pela sua TV Web Sapé. Vamos lá, vamos para um segundo tema aqui, porque o tempo passa, viu, Tiago? Que rápido. O tempo passa. E vamos lá, eu fiz uma anotação aqui, e até dentro daquilo que o nosso internauta fez uma pergunta, o internauta Jonatas. Gente, eu não vou... Peraí. Calma, é isso aí, vamos lá. Vamos lá. Sentar o contrário, né, diretor? Mas tenha calma. Gente, eu vou falar aqui, que senão se ele não falar, ele vai se levantar ali, vai deixar ali os controles, nós vamos poder fazer o programa. Ele quer me lembrar que o presidenciável, ou seja, não é mais presidenciável, o presidente eleito, Jair Messias Bolsonaro, tem um título de cidadão sapeense, dado pela Câmara Municipal de Sapé. Inclusive, eu acho que foi o Wilson Nascimento que foi Foi, se não me engano, Pedro a propositura Ramos. foi do Wilson Nascimento, não? Pedro Ramos e Wilson Nascimento. Ambos, então. Foram ambos. Considerado naquele tempo uma loucura. Aqui na época, Bolsonaro aí que ele era, que ninguém aceitava pelo estilo dele, como o Tiago fala. Então, ninguém queria que ele fosse cidadão sapeense. Mas agora, ele é cidadão sapeense. Eu acredito que, com o título de cidadão na mão, é o primeiro a ser presidente da República. Um fato inédito, que essa Câmara, pela primeira vez, essa Câmara, sem querer... Pela primeira vez? Atirou no viu, acertou. Porque... Rapaz, o cara... Não, você já viu isso? Discorda, Thiago. Na verdade, assim, a época que foi... A época que foi proposto o título de cidadão sapeense a Jair Bolsonaro, né, que ele não tinha nem pretensão ainda, eu acredito, de ser candidato a presidente. Eu não lembro se ele tinha. Mas realmente foi muito conturbado, né, jovens, a população jovem, até porque Sapé tem um histórico muito diferenciado do que Jair Bolsonaro prega, né? Sapé tem uma história a se firmar, que é a história das ligas camponesas, João Pedro Teixeira, Elizabeth Teixeira. Então, assim, são vultos que permitem que a gente sempre esteja lembrando, certo? Então, baseado nessa história, baseado nessa luta, o povo de Sapéense, né, junto com o pessoal de fora, também não se satisfez com isso. A gente vê que claramente Jair Bolsonaro, presidente eleito, não pode mais falar agora de presidenciável. Né? Verdade. Mas assim, a gente vê pela expressiva votação aqui em Sapé do candidato adversário de Haddad, né? A Sapé, ela teve 70% de votos para Haddad. Fernando Haddad. Para Fernando Haddad, 70%. Então, assim, você vê o reflexo disso. Certo? Hoje, Jair Bolsonaro ele realmente tem um título de cidadão sapeense, né? Mas... se o documento tem valor, tem, claro, né? Ele é cidadão sapeense. Historicamente, né, isso é um fato inédito, ele é o primeiro a receber um título aqui da Câmara Municipal desse século agora, né? Século XXI, e se tornar presidente da República. De qualquer maneira, esse título nos envaidece. É uma honra pra gente ter uma pessoa né? com Tomara documento. que ele saiba fazer jus desse título, exatamente. né? Que Sapé é uma terra de bonança, né? Uma terra boa, de gente boa. Tomara que ele saiba fazer. Eu inclusive quero aqui aproveitar, como apresentador deste programa, e sugerir à Câmara Municipal de Sapé que esse mesmo título dado hoje o presidenciável, ou o presidente,
eleito, Jair Messias Bolsonaro, também que essa mesma Câmara, ela olhe por outros cidadãos sapenses, da arte. Exatamente. Da arte e da cultura na cidade. Gente que passa aí dias e mais dias, e semanas, aí lutando e não tem um reconhecimento nem do poder público, e também às vezes, muitas das vezes, a maioria das vezes, nem da população, e até porque o povo às vezes não sabe que existe aquele companheiro lutando exatamente pela cultura. Então aqui vai uma dica minha como apresentador, para os outros, a Câmara, rever isso aí também. Precisa também, né? Tem muita gente aqui que merece esse título de cidadão sapiens. Até porque, assim, Alessandro, desculpa lhe interromper. Não, fica à vontade. Mas, assim, na minha humilde opinião, eu acho que o título de cidadão sapiens tem que ser dado realmente a quem presta serviços à nossa cidade, à nossa comunidade. Né? Então, eu vejo muitas vezes que os títulos são dados aleatórios. Entendeu? Não estou querendo julgar sobre o título de Bolsonaro, não quero fazer esse julgamento, mas eu estou falando de todos os títulos que são dados aqui em Sapé, todas as comendas que são criadas aqui são de formas meio aleatórias. Então tem que se fazer análise, sim, de quem você está prestando esse serviço. Né? Inclusive, Tiago, a questão é, o cidadão precisa agora... A Câmara Municipal de Sapé, essa última legislatura, ela está passando por uma mutação, né, amigo? Você vê que resultado dessa mutação... Mas a gente já está saindo lá da eleição de presidente. Calma, amor. Não, porque hoje aconteceu um fato, que é uma notícia do dia, onde a Assembleia Legislativa da Paraíba desengavetou um projeto, uma PEC, né? Que essa PEC derruba a reeleição de presidente da Assembleia, presidente de mesa, não pode ser na próxima, não pode repetir, ele não pode, na próxima legislatura, ele não pode ser mais candidato. E não pode mais haver aquela eleição antecipada. Isso quer dizer o seguinte, todos os problemas aqui da Câmara Municipal de Sapé começou justamente por essa questão que copiou o que acontecia na Assembleia Legislativa da Paraíba, que a Câmara aqui começou a praticar. A Câmara daqui, a Câmara de João Pessoa, no caso do vereador Duval Ferreira, passou mais de 10 anos como presidente. Foi um trabalho para sair, meu amigo. Então, essa lei que a Assembleia Legislativa, os deputados merecem nossos aplausos, porque é uma lei, amigo, que ela é legal, mas é imoral. E em tempo, um projeto do deputado Ricardo Barbosa, em tempo, alguma coisa está acontecendo nesse Brasil, que as cabeças das pessoas estão tentando resolver aquilo que nos faz vergonha. Foi o que aconteceu na Assembleia da Paraíba. Vamos demorar mais uns 500 anos, porque tem muita gente com vergonha de muita coisa que aconteceu já nesse país. Um momento só, meu diretor, ele insiste aqui, meu diretor, inclusive ele manda, eu, Arlindos, sou de Timbaúba, mas recebi o título de cidadão sapeense, propositor do vereador Nego Simplício. Você vê, meu pai é de Timbaúba, morreu e não recebeu esse título. Ô Moura, assim eu também vou cobrar, porque eu moro aqui em Sapé desde o primeiro dia que nasci, mas eu nasci em Santa Rita, né? Eu sou o quê? Cidadão santarritense? Apesar, viu, Arlindo? Apesar de eu sou bem resolvido, eu sou extremamente cidadão sapiense, né? Então, rapaz, se é pra falar de título quem morou, então eu vou dizer aqui, as pessoas internautas aí de outras cidades não conhece aqui bem a nossa cidade, né? Muitas vezes está nos vendo aí internauta, mas aí quem é da cidade de Sapé sabe aonde fica conhecido a chamada Rua do Arame. Quem conhece aqui? Com certeza. Eu conheço. Rua do Arame. Então é aquela rua onde nesse momento eu mando a noite para pessoas que estão lá, dizendo, eu nasci naquela rua e eu tenho certeza que não sei se um dos dois, mas eu nasci através de uma parteira na época. Parteira. Parteira. Dos 3 filhos
dos 3 filhos de Dona Rosalina das Mercês, eu fui o único que foi parteiro. Os outros 2 já foram, né, no hospital mesmo. Exatamente. Vamos lá, vamos dar prosseguimento? Vamos uma segunda aqui. Para depois, sei que você quer entrar aqui. Entrar aqui na questão municipal, mas daqui a pouco a gente entra. Dizendo sempre, gente, que aqui é livre o pensamento, né? É livre o pensamento de cada um. Aqui apenas estou conduzindo o programa. Tenho minhas ideias também formadas. E eu aqui vale até lembrar para pessoas até que eu sei que está nos vendo, que não me acompanha, nos acompanha. Eu tenho uma ideia formada, gosto de política, mas aqui eu sou apresentador Alessandro do programa Conversa Fina, né? Então vamos lá, Edinaldo Pessoa ainda diz assim, Edinaldo, ó, Virgínio Paiva, rapaz, isso que é história, eu não sabia dessa história tão bacana, uma aula de história de Sapé, Paraíba, tá vendo? Nosso amigo Virgínio lá de Cajá. E o Fabiano diz, boa noite, Tiago. Fabiano. Boa noite, Fabiano. Fabiano é um herói aqui, luta Muay Thai, né? Muay Thai, Fabiano Muay Thai, rapaz. Muay Thai. Por sinal, Fabiano, eu vou voltar, viu? Vou treinar. Então não queiram briga não, viu, gente? Com o Tiago, o camarada tá aí. Não, ainda não. Vou voltar. Noel Barbosa diz, quando ele souber que só teve menos de 30% dos votos, vai incentivar, vai incinerar o título, rapaz. Eu quase não me encontrei aqui, mano. Só você mesmo. Eita, meu amigo Cesário. Abafa o caso, abafa o caso. O seu irmão, Cesário, pede oração pela saúde da nossa colega médica, doutora Nelci. Então é bom esse registro. Aí dá um problema. Aqui, eu não sei se ela já tem o título de cidadão. Alguém sabe me informar? Eu acredito que tem até. Eu acho que tem, não sei Eu acho que tem, porque essa senhora tem a vida dedicada a Sapé. Vida dedicada a Sapé. Vida dedicada à saúde de Sapé. Quando já não se está precário hoje, que algumas pessoas dizem que estão precário, já esteve pior e aquela mulher não cessava. Eu sou testemunha daquilo que eu vi. Eu trabalhei naquele hospital ali durante 7 meses. Desses 7 meses, era a médica que eu mais via. Chegava o dia de folga daquela senhora, daquela médica, chegava uma pessoa, olha, fulano tá assim, mãe tá assim, não tem nenhuma condição, tá passando mal, tem que ter alguma coisa. Eu disse, não, é soro. E as pessoas diziam, soro? Aqui só tem soro? Mas ela uma vez ela me disse, mas é o que eu posso receitar. É o que tem no hospital, mas eu sei que vai ajudar. Então aqui vai nossas orações, pedimos orações às pessoas, por orar para o doutor Nelci, eu não sabia. O Tiago, quando chegou, me falou isso, e agora nosso amigo doutor Cesário. Então vai aqui, um abraço à família, a doutora Nelci. E vamos lá. Então vamos. O que os senhores esperam, já o presidente eleito, o que Tiago, um pensamento mais liberal, ou que não votou no Jair Messias Bolsonaro, mas o que pensa Tiago para o governo que se inicia em janeiro, mas a gente já pode fazer alguns tipos de projeções, porque já existe até conversações dele, que alguns ministros, que vai, né? Fica à vontade, Tiago. Bom, o que é que a gente espera do governo Jair Bolsonaro, né? Pelo menos assim, o que eu espero. A gente tem ouvido muito os áudios, né? As pronúncias dele, e recentemente se fala muito que vai acelerar o processo da reforma trabalhista, né? E da previdenciária. Então, obviamente, se espera que imediatamente isso deva ser feito. Ele tem que negociar muito com o Congresso, né? Ele fez uma bancada grande, mas também tem uma bancada grande de oposição. Ele vai ter que negociar bastante. Eu espero, na verdade, eu não sou daquela pessoa, Alessandro, que diz assim, eu espero que dê errado. Não, eu não, que, não sou disso, inclusive, tem não. pessoas aí postando coisas... Eu espero que dê certo, eu espero que todos os meus temores e todos os temores daqueles que não votarem em Bolsonaro não se realizem. É isso que eu desejo para o novo presidente. Jamais a gente vai ficar naquela ideia de torcer para que ele dê errado. Mas olha só, como analisando a extrema-direita, que hoje é representada por Jair Bolsonaro, né? Então,
o que a gente vai ver? A gente vai ver, obviamente, uma caçada muito grande aos esquerdistas, certo? Isso é de se esperar. Uma imposição uniforme sobre algumas ideias, principalmente ideias consensuais religiosas, ideias consensuais de patriotismo, né? Não que a gente não precise de ideias religiosas ou ideias de patriotismo, mas essas são as ideias que se sobrepõem sobre os ideais do Estado. Isso é o que a gente vai ver na extrema direita, né? Eu costumo falar que nesse país a gente não precisa de extremismo, tá entendendo? Assim, eu fui um dos grandes defensores da candidatura do Ciro Gomes. Vou aqui falar a verdade abertamente. Eu sempre fui aqui um dos defensores da candidatura de Ciro Gomes. E acho que se tivéssemos chegados ao segundo turno, eu acho que tinha sido bem diferente. Eu vou ser sincero em dizer a você. Por que isso? Porque assim, mesmo Ciro sendo de esquerda, ele não é aquela esquerda completamente. Ele é aquela esquerda mais pro centro. Né? É na esquerda radical? Desculpa, Tiago, mas é algumas pessoas que dizem. Né? Algumas pessoas dizem que ele é a esquerda radical, mas assim, ele prega o discurso da esquerda, certo? Mas de ponto ele também migra um pouquinho ali para a direita, para o pessoal do centrão, né? Então ele teria um pouco mais de negociação com o pessoal da direita. Na verdade, o que a gente está vendo é que as pessoas acreditaram nesse projeto da direita, né, que impõe esses detalhes da igreja, da religião, do patriotismo, que a gente tem que ter o respeito à pátria e tudo mais, da imposição pelo direito do cidadão de ter a seu porte de armas, né? Inclusive que é muito polêmico, né? Um tema polêmico. A entrevista dele ontem reafirmando isso. Exatamente. Então ele passa disso, ele confirma essa situação. É complicado, porque quando veio o Estatuto do Desarmamento, foi um direito popular, né? Foi feito plebiscito, as pessoas escolheram pelo desarmamento, né? E quebrar o direito que foi constitucional do povo, foi um direito do povo. Eu não sei se é o direito da maioria. Não posso lhe falar que é a vontade da maioria agora que tenhamos o posse de arma para todo mundo. Eu não creio que seja o direito da maioria, porque o que tivemos de pessoas que deixaram de votar superaria os votos, né, junto com os votos do PT, superaria os votos do Bolsonaro. Mas é isso aí, que ele vai pregar a questão da militância nas escolas, que eu acho que ele pode vir a aplicar mesmo, de fato, isso, até porque a gente já está vendo aliados dele fazendo até mesmo a questão do terrorismo psicológico. Eu falo do terrorismo psicológico. Tem uma senadora, uma deputada federal, lá de Santa Catarina, que na noite da vitória de Jair Bolsonaro, ela postou um vídeo no YouTube dizendo que alunos, né, devem gravar professores diante das suas aulas. Que é muito interessante que o fato de que se criou a ideia de que professor está alienando aluno para votar na esquerda. Eu sou professor e eu vou dizer uma coisa a você. Isso, de fato, não existe. Talvez 1 ou 2 ou 3, mas a grande maioria não. Os professores que eu conheço trabalham com ética, trabalham com bastante prioridade do seu conteúdo. Agora, para professor de história, o professor de história tem que apontar, o professor de sociologia tem que falar, tem que explicar o que foi as ações, tem que explicar muito as ideias as ideias da própria direita, né? A questão do imperialismo, né? Do imperialismo como se coloca. Então todas essas ações, isso lhe cabe ao professor de história, isso lhe cabe ao professor de sociologia e eu de filosofia. Claro que eu sou um professor de ciências e de biologia. Sou formado em história. Dentro de uma aula, não dentro da minha aula de biologia, eu não posso intervir minha aula para, de repente, falar de política. Meu conteúdo é biologia. Mas ali fora, tá os alunos, como o Arlindo muitas vezes aconteceu, né, Arlindo? A gente batia um papo, falavam a outra coisa ou não sobre política. E você expôs seu pensamento. Exatamente. Né? Não como professor, mas como Tiago. Não, exatamente. Isso. Como Tiago, você põe ali seu pensamento e você escuta também o pensamento do aluno. Né? A gente sempre batia um pouquinho, né, diretor?
Sempre batia um pouquinho nas ideias. Sempre com respeito, com certeza, sempre bem respeitoso. E é isso. Eu vejo que tem muitos desafios, muitas coisas devem mudar. Eu não sei, eu não posso falar aqui que é para mal ou para bem. A gente vai ter que aguardar. Sim. Agora, ele vai ter que mudar o discurso. Foi o que o Celiano falou. O discurso é um candidato, o discurso do presidente é outro. É um discurso que afrontava mulheres, afrontava negros. Então, é um discurso meio agressivo. Esses discursos eu não falo por mim, eu falo pelo que eu vi, né? Pelos vídeos que ele propriamente postou, em alguns vídeos dele. Então, são conteúdos agressivos contra os direitos dos homossexuais, por exemplo, né? Sim. A gente vive numa sociedade capitalista, nós vivemos numa sociedade capitalista, né? E até quem discorde, mas acredito que todo mundo aqui convive com um capital muito bem resolvido, né? Então tem que se respeitar, obviamente, o direito das minorias. Se o direito do homossexual, do negro, do índio, o direito da mulher, esse direito tem que ser respeitado. E eu acredito que agora, né, nosso presidente Jair Bolsonaro, ele vai ter que trabalhar também focado com essas minorias. Certo, Tiago. Eu vou agora, no caso, nessa mesma pergunta, para o nosso amigo Celiano. Celiano, o que Celiano pensa? O que a pessoa que votou em Jair Messias Bolsonaro pensa quando ele assumir a partir de 1º de janeiro? Fique à vontade. Não é bem a pessoa, a gente diz que foi a 10 milhões de pessoas a mais. Veja bem, por que a população aceitou esse discurso da maneira que o professor Tiago acaba de falar? Sim. Por que, Tiago? Distorçaram o Brasil, acabaram com todos os valores. Esses últimos 8 anos foi um desastre de moral, de violência, de falta de tudo. Nós ficamos no chão e tivemos a oportunidade agora de voltar a escolher um presidente da República. Se você olhar o mapa do Brasil, você vai ver que só o Nordeste, mas a maioria do povo brasileiro, na maioria dos estados brasileiros, Bolsonaro ganhou. Mas você precisa ver o seguinte: a campanha de Bolsonaro, que é uma coisa que a gente tem que... Quando você está aperreado, meu amigo Alessandro, meu amigo Tiago, meu amigo Arlindo, você recorre a quem? A Deus. E foi a única saída, inclusive, enquanto a direita, com todos os defeitos que tem, como tem também na esquerda, recorreu à Bíblia Sagrada, sim, a verdade. Você vê que no discurso: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Foi, inclusive, ele usou, né? Exatamente. Veja bem, versículo, né, da Bíblia. Qual é a verdade? Sim. Ninguém aqui vai dizer que os 8 anos do governo Lula foi um mau governo. Eu não estou dizendo que foi um bom governo, como também os 8 anos de FHC também foi um bom governo. É tanto que Lula perdeu 2 eleições seguidas para... Por quê? Henrique, né? Porque você lembra da época, antes de existir o Plano Real? O Plano Real, feito por FHC, até Ciro Gomes era ministro, se não me engano, foi a base do sucesso do governo Lula. Entende? Só que o governo Lula, como o Ricardo Coutinho agora, quando terminou, indicou quem ele quis e o povo elegeu. Ricardo Coutinho tirou agora João Azevedo, tirou lá da sua equipe de secretário e elegeu governador do estado. Lula também, na época, tirou Dilma do meio dos seus auxiliares e elegeu presidente da República. E esse governo, ela junto com Temer e o próprio Lula,
Porque, na verdade, ao final do primeiro governo Lula queria ser o candidato. E houve um mal-estar e Dilma concorreu à reeleição. Foi essa reeleição, se talvez Lula tivesse sentado naquele momento, tivesse salvado a esquerda, como você fala. Que eu acho o seguinte, para mim não tem esse negócio de lado. Tem o que é bom e o que é ruim. Entendeu? Veja bem. O povo brasileiro foi julgar agora, enquanto o povo, a maioria, a mesma votação que o PT teve, e mais 10 milhões a mais, estava julgando o governo que se encerrava, que eram os 8 anos de Dilma Temer, que essa história de golpes, tudo é enganação. Eita, rapaz. Essa história de golpe nunca houve. Tá querendo incendiar o negócio aqui. Não, isso foi mal. Não, são craque em golpe, porque isso nunca aconteceu. Porque Temer. Eu não vou muita gente disse que foi um golpe, viu? Não, se você analisar, você tá vendo essas medidas impopulares, que Dilma não teve coragem de fazê-las, e depois Temer ia promover essas medidas, mas desmoralizou-se, perdeu a moral para fazer os projetos, e aí vem um novo presidente eleito. Quando você elege um novo presidente, ele passa a ser presidente de quem votou nele e de quem votou. Claro. Então, ele de hoje, você quer dizer que o Bolsonaro hoje tem credibilidade. E não foi golpe, não. O Bolsonaro chegou lá, não foi golpe, foi voto. Você precisa saber Sim. que a gente precisa conhecer a história. O regime militar, na época de 64, subiu o poder pelo um clamor popular também da época. Houve problemas em 64 graves, que a gente tem que... O professor de história sabe disso, que havia problemas, e quando há problema num país, o governo militar, em qualquer país do mundo, tem um militar. Existe as Forças Armadas. Esse assunto dá para uns 2 programas. Exatamente. Então, aí aconteceu o chamado... Só que, meu amigo, você tem que entender que ao final do governo militar, existiu um movimento popular nas ruas chamado Direta Já. Direta Já. O povo teria que eleger 82. Os presidentes da república, os governadores, que governador e prefeito de capital era biônico. Não era eleito pelo povo. Era escolhido pela Assembleia, né? E não era. Então, naquele movimento surgiu Tancredo Neves, que antes de assumir, morreu e assumiu o Sarney. Foi. Então, pronto. Aconteceu isso. E naquele momento, no dia em que o general João Batista de Oliveira Figueiredo entregou o governo, ele estava satisfeito para entregar a Tancredo Neves. Mas quando foi para entregar, quando ele soube que de repente o presidente morreu no hospital por causa de um problema de intestino, quase como agora acontece com o Bolsonaro. Só que não foi facada. Houve uma doença lá chamada diverticulite, um problema no intestino, e Tancredo Neves morreu. Rapaz, eu não sei. Lembra até a doença? A doença. Então, o que acontece? Então, o vice assumiu. Só que o Sarney assumiu e o presidente João Batista Figueiredo saiu pelos fundos do palácio, com raiva, e dizendo naquele instante que vocês ainda iriam sentir saudade de mim. Agora, aí se passam 30 anos com FHC, com Collor, Lula. E com Dilma, com Lula. Aí agora, simplesmente, a maioria da nação escolhem 2 militares pelo voto direto. O cara veio de lá, fazendo uma campanha com equipamento minúsculo, um celular. Eu estava dizendo para o Arlindo aqui, para o nosso diretor, que o equipamento dele hoje aí elegia até o presidente da República. Entendeu? Então o que acontece? Não, e justamente um presidente
foi eleito via celular, via rede social. Isso vai chegar aqui em Sapé nas próximas eleições. Esse, tenha calma. Olha, gente, você que está aí do outro lado nos vendo, se a gente não segura aqui o Moura, ele vai dizer o assunto até de uma próxima vez. Eu não vou deixar, porque como ele tem história, professor... Né? Ele tem muita história, mas aí eu vou dizer uma coisa, viu, Celiano? Só para interromper. Não, você. Claro, e fique à vontade. Olha, qualquer democracia, por mais difícil que ela seja, é melhor do que uma ditadura. Qualquer democracia, entendeu? E houve sim, como o senhor falou, de certa forma, um clamor inicialmente, mas a população de imediato foi aversa ao que aconteceu em 64, né? Porém, mas não é um problema para a gente discutir agora, né, Alessandro? Mas já que, Tiago, pelo que eu entendi, foi o povo pediu e depois se arrependeu, em outras palavras. É isso, talvez, que você quer dizer. Mas vamos lá, meu diretor, as horas estão correndo, não é isso, gente? E vamos aí para o último break, né? Vamos para um break comercial, aí a gente volta com a última parte do programa. Celiano está com vontade de ficar aqui até mais 11 horas da noite, mas eu não vou deixar você, internauta, ficar. Daqui a pouco a gente volta. Programa Conversa Fina, TV Web Sapé. TV Web Sapé. Na hora que você for comprar, vender ou alugar um imóvel, procure o corretor credenciado Jefferson Severino, Cresce PB 8181. É só ligar 991495076. Credibilidade e responsabilidade é a nossa marca. Então você já sabe, comprar, vender ou alugar um imóvel, procure quem entende do assunto. Jefferson Severino, corretor credenciado, Cresce PB 8181. Informações é só ligar 991495076. Com mais agilidade em casa ou no trabalho, o Lab Diagnóstico vai até você para lhe proporcionar a comodidade que você merece. Para solicitar o serviço de coleta domiciliar, basta entrar em contato com a nossa central de atendimento, através do número operador 83 991 34 8429. Atendemos a partir das 5 horas da manhã. E é sem taxa de coleta e entrega de resultados em sua casa. Lab Diagnósticos. É só ligar. Operador 83 991 34 8429.
Bateu aquela vontade de comer uma pizza deliciosa? Não deixa essa vontade passar. Vem pra cá, Pizzaria do Bill, agora em novo endereço, na rua Comendador Renato Ribeiro Coutinho, aqui próximo à Policlínica Sapé. Pizzaria do Bill, em novo endereço, na rua Comendador Renato Ribeiro Coutinho, aqui próximo à Policlínica Sapé. TV Web Sapé. Quando for comprar medicamentos, passe aqui. Nós temos os menores preços, venha conferir. Farmácia do Povo. Melhor atendimento, qualidade, conforto, variedade, pode crer. Aqui tem tudo isso e muito mais pra você. Farmácia do Povo. Farmácia do Povo. Farmácia do Povo. Não perca tempo andando por aí. Farmácia do Povo. Farmácia do Povo. Farmácia do Povo. Os menores preços da cidade estão aqui. Farmácia do Povo, sua saúde em primeiro lugar. Nos siga nas redes sociais, Instagram, @Farma do Povo e Facebook.com Farmácia do Povo. A melhor poli... Voltamos, gente, aqui da TV Web Sapé, o programa Conversa Fina. Agradecendo a você que está aí do outro lado, nos vendo, né, nos acompanhando, curtindo, compartilhando. Eu mando aqui um abraço à minha esposa Manuelina, que está lá nos assistindo. E o filhão Manuel, todos os meus filhos, todos os familiares que estão nos vendo. Também quero mandar aqui um abraço. Aqui é o... Ó, tem aqui eu vou ler. Eu sou democrata, nós somos democráticos. Vamos ler aqui. Eu não vou ler toda a mensagem, porque estamos num programa assim, a gente quer também. Quer respeito e ser respeitado. Então, mas aí cada um tem suas ideias. O rapaz... Eu tenho aqui... um rapaz, ele diz o seguinte: vai pra escola, Tiago. Eu não sei se ele diz com raiva, com alegria de Tiago. Eu acho que deve ser pelo menos com alegria, né? Porque eu tô afastado do Luiz Ribeiro. Ah, rapaz. Eu tô afastado. Então me desculpa, viu? Não sei, eu também não sei, eu tô deduzindo, eu tô afastado. Diz, volta pra ensinar lá no Luiz Ribeiro. Eu tô afastado da escola. Mas de qualquer forma, um abraço pra você, obrigado por sua audiência, tá? Inclusive um jovem, né, tá vendo aí um programa desse, que hoje, o programa hoje é totalmente político, né? O Edinaldo Pessoa, Edinaldo é inteligente. A inteligência que está lá na Rainha da Borborema e Sapiense. Creio que este novo presidente traga desenvolvimento para a nossa região e não programas que se diz sociais, mas a intenção era eleitoral. Como ficou explícito no Nordeste, a submissão de um povo. Bolsonaro terá êxito. Rapaz, você está cutucando, né, Edinaldo? Virgínio Paiva, disse tudo, professor. Parabéns pelas palavras. Isso aí, disse tudo, viu? O Virgínio lá de Cajá.
Tiago Teodoro, tá, Noel Barbosa, o comendador Celiano Moura, tem muita história. Tem mesmo, viu? Tem mesmo. Um abraço aqui para Frederico Rodrigues, meu amigo, está nos vendo. Obrigado, Frederico. Romero Baunilho, secretário de comunicação do município, aonde eu mando um abraço para ele. Obrigado, Romero. Tem mais gente aqui nos vendo. Ó, o Vanderlei Vando. Se eu não me engano, o Vanderlei está no Rio de Janeiro, não é isso? No Rio. Vanderlei, Vando sempre nos vê. E, aliás, acompanha todos os programas aqui da TV Web. Esse é sapiense, né? Que até de longe ele fica aqui. Esse é sapiense. Eu conheço o Vando. Olha, eu tô ficando velho, cara. O Vando também foi meu aluno. Foi seu aluno? O que tem de aluno aqui? Tá bom. Então, vamos lá. Vanderlei, um abraço para você. Boa noite. Obrigado, viu, por estar nos acompanhando sempre aí pelo programa. Estamos no último bloco. Senhores, estamos no último bloco. O último bloco, quem terminou foi a Vossa Excelência. Foi você. E agora como nós temos pouco tempo, meu diretor? Quanto tempo aí? Temos 10 minutos. Senhores internautas, senhoras internautas, temos 10 minutos. Inclusive o programa já passou. O programa em 1 hora, já vai aí em 1 hora e 20 minutos. Mas aí nós temos mais 10 minutos. Então eu quero passar aqui para Tiago. E Tiago, o que é uma preocupação, você tocou no assunto, mas vou voltar. Uma preocupação, e depois eu vou passar uma pergunta para cada um nacional, depois a gente vem para o município, que o Moura está com vontade de falar alguma coisa do município. Tiago, é uma preocupação de não ser respeitado a Constituição. Talvez eu volte para você um assunto que talvez você já tocou aí. Mas há um medo de uma parte, vamos dizer, de alguns estudiosos, algumas pessoas do povo, em que o próximo presidente, que já está eleito, né, não possa cumprir realmente a Constituição. Mas o próprio presidente, em seu discurso de posse, estava lá com a Bíblia, a Constituição e um livro se eu não me engano, foi presidente dos Estados Unidos. Da Inglaterra. Pronto. Aliás, da Inglaterra, né? Da Inglaterra, o presidente. E dizendo no pronunciamento que iria respeitar a Constituição. Eu sei que você não tem voz para falar por todos, mas tem a sua ideia. Você acha que realmente ele vai? Bom, no período da eleição, se deve muito a entender que ele era a favor, sim, do regime militar, ele era a favor da tortura, se deu muito a entender sim. Tudo isso, né? E em vários pronunciamentos que ele falou, até mesmo em programas como o Roda Viva, TV Cultura. Da TV Cultura, ele falou isso, e em algumas produções também ele expôs esse detalhe. Agora, é claro, que se diga, né, que ele ganhou as eleições de forma democrática. Claro, o voto foi essencial, o voto dos eleitores que nele optaram foi essencial. Ele vai ter que assumir jurando sobre a Constituição. Ele vai ter que jurar pela Constituição e que vai cumpri-la. Mesmo assim, há sempre um temor de que ele não venha a cumpri-la, né? Que eu espero que isso não aconteça. Todas a situação vai de acordo com que ele cumpra o que está na Constituição. Entendeu? Nós vivemos num país que temos uma democracia consolidada, né? Abalada, verdade. E nova, né? Nova, abalada, mas que de certa forma está consolidada na nossa Constituição de 88. E eu creio que ele vai ter que cumprir, sim, né? Vai ser difícil, mas creio que vai. Mas, na verdade, eu vou te dizer uma coisa. O que mais eu tenho receio nesse tudo é do Mourão, né? É o vice. É o vice, né? É complicado. É o coronel do Exército. Mourão tem dado entrevistas aí, declarações muito, muito duras e muito voltadas realmente para o período militar. E tem falado em perca de direitos trabalhistas, que é o maior temor, porque nós, trabalhadores, vivemos realmente de um salário,
né, que muitas vezes não é essa coisa toda que se pensa, no salário mínimo, que vai passar o ano que vem para 1.000 e pouco, 1.020, se não me engano, 1.025, eu não estou bem lembrado agora. Tem falado muito em corte de 13º, né, que é uma conquista que vem lá do período de Getúlio Vargas, longa, né? Faz certo? muito tempo essa falando de história, né, o grande Celiano aí, né, que vem desde 30, certo? Onde Getúlio também assume, de certa forma, não de certa forma ele não foi o eleito, ele não foi o que ganhou, mas assume e foi um dos governos mais populistas que nós tivemos. Então, esse é o meu maior temor. Eu espero que ele venha a cumprir a Constituição. Às vezes é difícil acreditar, mas eu espero que ele venha a cumpri-la, né? Como falou Celiano, o discurso eleitoral é um, o discurso como presidente é outro, até porque ele vai ter que lidar com outros presidenciáveis aí fora e vai ter que lidar respeitando a Constituição. Ele tem falado muito em negociar com a China. Eu vi. Né? Pode ser que seja uma abertura boa para o Brasil, né? Até porque economicamente somos países emergentes também, né? E só para lembrar, viu, Celiano, antes de passar a fala para você, só para lembrar, viu, foi golpe sim. Foi golpe sim. Dilma sofreu, de certa forma, um golpe arquitetado por, de certa forma, politicamente. Não existia muito o que se dizer da sua gestão. Dilma pecou muito em não saber negociar. Não era um Lula, né? Não era um Lula, né? Então, pecou muito. Lembrando, viu, a todos que estão assistindo a gente aqui agora, como foi postado aqui por um colega, um petista e um patriota. Na verdade, há três eleições que eu na verdade eu não voto por PT para presidência. Nessa eleição eu fiz campanha, como eu disse inicialmente, para o PDT. O Fernando de Ciro Gomes. Esperava que Ciro Gomes chegasse ao segundo turno, não chegou. E entre as propostas de Haddad e entre as propostas de Bolsonaro, obviamente que eu refleti, eu pensei direitinho, analisei e pensei e votei nas propostas de Haddad. E assim como a maioria do povo sapeense também. A gente tinha uma ideia que Haddad teria uma gestão melhor, certo? Agora, também respeito o direito dos meus companheiros, dos meus colegas. Ednaldo Bebé é um grande filósofo, né? Eleitor de Bolsonaro, a gente tem que respeitar. Né? E continuar as amizades, viu? As amizades vão continuar, independente de quem tenha ganhado. Eu espero que lá na frente esse meu temor acabe e que, quem sabe, né? Sim. Bolsonaro faça realmente um bom governo. É isso que a gente acredita, é isso que a gente acredita, não, é isso que a gente espera. Né, que ele faça um bom governo. Verdade. Que isso, Celiano? Não é Celiano. Ele respeita ou não respeita? Ele vai respeitar a Constituição. Meu amigo, eu vou te dizer uma coisa. Fique à vontade. É por isso que a direita saiu vitoriosa. Sim. Porque o medo do povo não era com a ditadura, não era com o que se falava tanto até nos guias eleitorais. Sim. O medo do povo era o medo do hoje, da falta de segurança, de quando adoece, o sofrimento que um brasileiro passa para conseguir um exame, um aluno. O medo do povo é você ter que botar 10, 20 ônibus daqui à noite, à tardezinha, com não sei quantos estudantes, filhos nossos, para estudar lá em João Pessoa. Sim. Como o ano passado, ou foi esse ano, o ônibus foi atacado por bandidos. Isso é tortura. O medo do povo não é com a história que aconteceu, é com o presente. Foi por isso que o povo escolheu a direita. Sabe por quê, meu amigo Alessandro? Porque, eu repito, enquanto a esquerda fazia uma campanha em cima de um governo que aconteceu há 8 anos atrás, a direita fazia um governo em cima do que estava acontecendo
desse governo que se encerra agora, Dilma Temer, 2 governos. Então a esquerda fazendo uma campanha em cima do Lula, do governo Lula, esqueceu que depois de Lula não foi Bolsonaro, depois de Lula foi Dilma Temer. Vai matar a mão, feita aluno. Entende? Veja bem. Então veja bem, enquanto a esquerda tentou colocar Lula como se fosse um Deus, sim, a direita procurou o Deus verdadeiro. Infelizmente, veja que ponto que chegou. Um militar, a direita procura o Deus que está na Bíblia. Sim. A esquerda procura um Deus que está preso, que não foi libertado. Então, eu acredito que esse cidadão que está aí chamado Jair Bolsonaro vai conseguir governar esse país. Porque nosso irmão sapiense, né? Irmão nosso sapiense. Outra coisa, ou então vai ser muito castigado, porque ninguém pode levar o santo nome em vão. Você viu ontem, no primeiro discurso, ele recorreu a uma oração agradecendo a Deus. Ele foi, quer dizer, o cara veio lá de trás, em cima dos poderosos. Você quer dizer que a campanha da esquerda não foi uma campanha poderosa? Foi. Entende? Quantos caíram agora? Esses novos governadores que estão assumindo estão querendo acabar com as mordomias. O brasileiro não aguenta mais pagar a conta dos acordos que são feitos dentro das clãs políticas dos municípios até o governo federal. Falando em município, eu tenho que finalizar. Que eu estou esperando para ver qual vai ser o vereador de Sapé que vai colocar um projeto igual o que a Assembleia da Paraíba votou hoje. Um projeto onde acaba a reeleição de quem estiver na mesa diretora, que não vai poder ser repetida, vai ter que ser outro. E aquela eleição antecipada, você vê o falecido presidente, ele já estava eleito para a próxima mesa em janeiro. É legal? É, mas é imoral. Então, toda desordem, tudo que acontece na Câmara Municipal de Sapé hoje é baseado numa lei que hoje a Assembleia Legislativa da Paraíba, e daí eu dou os parabéns à Assembleia, ela derrubou essa lei e agora a mesa diretora só pode ser um biênio, depois é outros. E assim vai, o poder tem que passar por mim, depois por Alessandro, depois por Tiago. Não eu querer ficar direito. Entende? Esse Bolsonaro que entrou agora, vai chegar a hora que ele vai sair também, Tiago. Então a fila anda para ele, para Lula, para todo mundo. Só um minutinho, eu quero uma palavrazinha rapidinho. Eu como cristão, né, que eu sou cristão, graças a Deus, eu tenho fé. A gente vê realmente esse discurso, Celiano, de voltar a ter decência, moralidade. Eu sou a favor disso, Celiano, da decência, da moralidade. Nunca discordei. Eu realmente concordo, o Brasil está um pouco abaixo do nível, vamos dizer assim. Mas que também não justifica os meios. Assim, quanto a um Deus pregado pela esquerda, eu também não vejo essa história. Assim, Lula foi realmente... Não tem quem discorde, eu creio que vocês dois também não irão discordar. Lula foi um dos melhores presidentes que nós tivemos. Mostrou as fragilidades do brasileiro, certo? Porque até então ninguém olhava para o pobre no Brasil, ninguém olhava para as minorias no Brasil. E Lula saiu ali de Pernambuco, ali, do interiorzão, e mostrou isso. Mas Lula não é um deus, não, né? Lula não é um deus, e assim como os humanos que pecam, que falham, também tem que pagar por isso.
Mas o que se prega é que, por que só ele? De tantos, né? O que se prega é que justiça tem que ser feita para todos. Tá entendendo? A justiça deve ser feita para todos. Se Lula está preso, todos aqueles que cometeram os mesmos crimes, os mesmos atos, devem ser presos, né? Estou passando do tempo aqui, né? Então, então temos só um minutinho, né? Vamos desde já aqui, eu quero aqui agradecer primeiro a você que está do outro lado, internautas, que sempre está todas as terças-feiras aqui nos acompanhando. Muito obrigado, né? Quero dizer também obrigado a Tiago, viu? Obrigado a Celiano Moura. Celiano, o assunto municipal a gente vai tratar, talvez eu com você ou com o Tiago mais para frente, a gente vê isso aí, vamos tratar, que a gente não deixa de... diz que a política termina uma, começa a outra. E claro que a gente tem que sempre falar da nossa cidade, porque a TV Web, ela está... E esse programa eu sempre disse, que nós estamos a favor do povo e do lado do povo. Então a TV Web Sapé, independente de lado, nós estaremos com o povo. Tá? E aqui eu quero, antes de terminar, deixar só um lembrete. Eu, Alessandro, eu penso que a melhora de um país, ela primeiro vem através da educação. Educação, um país sem educação, está hoje. Faltou educação lá atrás. É o que eu penso, meu pensamento. Outras conversas, a gente fica para outra conversa fina. Viu? Obrigado aí a você. Boa noite e até o próximo programa. Lembrando que o mês de novembro nós vamos trazer novidade neste programa, junto com a TV Web Sapé, e agradecendo a Deus e aos nossos companheiros que estão do outro lado, nosso amigo Arlindo Apolinário. Enfim, a todos, uma boa noite.